Muito bem, nós vamos deixar gravado, né, para depois disponibilizar também para aqueles que não puderem participar. Então, nós estamos retomando aí os nossos estudos bíblicos que nós encerramos lá no mês de dezembro e estávamos falando sobre heróis da fé, né, pessoas importantes que marcaram, que marcam, né, a trajetória. Estamos ainda no Antigo Testamento, né, e gradativamente nós vamos avançando aí com esses personagens. Mas antes de nós começarmos, né, como nós estamos aí no período da Quaresma, eu quero também compartilhar um hino que é um hino de Quaresma também, né, para nós refletirmos um pouquinho, né, sobre aquilo que nós também, né, estamos sempre lembrando, né, nesse período da Quaresma. Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, quero eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
Muito bem, então, como nós falamos no início, né, nosso personagem, né, eu já anunciei hoje de manhã, né, quando eu mandei um vídeo aí de convite, que o nosso personagem, né, o nosso herói da fé de hoje é Josué. Josué tem uma história muito interessante, muito bonita, né, que ele é o sucessor de Moisés, né, então ali na sequência da conquista da Terra Prometida, Josué passa a ser o grande líder, né, do povo naquele contexto. Então, nós vamos ver Josué já junto com Moisés, né, um pouco antes, ele já passa, de alguma forma, pode-se dizer assim, a ser preparado pelo próprio Moisés para ele ser o seu sucessor. E quando se olha para a figura de Josué, né, é interessante que a gente pode buscar nele muitas características de um grande líder, né? Ele foi um grande líder, digamos assim, em termos de perfil, né? Daquilo que ele fez, a forma como ele conduziu o povo, a forma como ele também confiava em Deus, né? Então, foi sem dúvida um nome importante aí no Antigo Testamento, né? E logo após Moisés, né? Porque só para nós recordarmos, né? Até isso foi tema da nossa leitura, não no último, né, domingo, no anterior, né, quando é o domingo da transfiguração, ali a gente vê Moisés não chegando à Terra Prometida, né, ele acaba morrendo antes, né, de chegar à Terra Prometida. E quem organiza e quem conduz toda a conquista da Terra Prometida é Josué. Mas vamos conhecer um pouco esse Josué, né, que talvez a gente lembre alguns episódios, né, assim, da vida dele, das histórias bíblicas. Uma das mais conhecidas, e vou mostrar um pequeno vídeo depois, é sobre a conquista de Jericó, né, as muralhas de Jericó, né? Então, quando eles tomam a cidade de Jericó, essa é uma cidade, um dos textos, né, uma das passagens mais conhecidas. Então, Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. E foi o sucessor de Moisés. Ele era da tribo de Efraim, né, só para nós lembrarmos um pouquinho, né, nós não chegamos a abordar isso, né, assim, mais detalhadamente, mas a terra seria dividida, né, lá onde eles chegariam, em 12 partes, né, e ela foi dividida em 12 tribos, né, e Efraim era um dos filhos de José, né, se nós lembrarmos aí do nosso herói, né, o José, que teve dois filhos, né, Efraim e Manassés, que viraram nome de tribos também, né, quando foi feita a divisão. E é interessante que o nome original que ele tinha, da sua família, não era Josué, era Oséias, que também tem um significado, né, que é a salvação. Aliás, Oséias é um nome conhecido também no Antigo Testamento, né, e era muito usado na tribo de Efraim, né, quando se faz uma análise, né, dos nomes que os descendentes ou da tribo de Efraim usavam. E interessante que Moisés adicionou um nome divino e o chamou de Yeshua, ou Yeshua, que significa Jeová salvação. Josué e Jesus, eles têm um nome praticamente igual. E o significado também é semelhante, que é libertador. Então, não foi por acaso que Moisés dá esse nome para o Josué, né? Que, na verdade, não é o Josué, né? Mas como Moisés viu nele essas características também, né? Então, isso era muito comum, que se desse um nome ou se atribuísse uma espécie do nome a alguém, porque isso tinha um significado todo especial, né? Então, Josué e Jesus têm praticamente, né, é o mesmo nome, né? Yeshua, né? Nós chamamos de Jeová também, ou Javé, alguns chamam, né? Que é Deus, né? E Josué, Yeshua, então tem essa relação também com Jesus. E lá em Êxodo ainda, né? Isso nós já vimos, né? Então Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Então ele, como eu falei antes, né? Josué, ele tem toda uma trajetória, tem toda uma caminhada naquele contexto ali onde Moisés vai liderando o seu povo, né? E Josué
é praticamente o braço direito de Moisés nessa trajetória. Então, ele vai aprendendo ainda com Moisés na ativa, né, pode-se dizer assim. Então, ele nessa proximidade ou nessa assessoria, ele vai aprendendo também as características, né, que são necessárias para uma liderança. Então, lá em Êxodo 17, né, nós somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Então, o Moisés gradativamente vai dando tarefas, né, podemos dizer assim, para o Moisés. É quase como um estagiário, a gente poderia dizer assim, né? Então, ele vai ali, vai aprendendo, vai recebendo tarefas gradativamente, né, para que, então, assim, ele vá aprendendo. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai. É interessante isso, né? Que Moisés não treinou o Josué só, se dá para usar a palavra treinamento, né, para as questões de liderança, para a conquista da terra prometida. Mas ele estava muito próximo também nessa questão de estar sempre atento aos ensinamentos de Deus, né? Então, isso faz de Josué, sem dúvida, aí um nome importante, né, nessa questão também de preparação. Ele tem uma preparação, digamos assim, até de guerra, né, porque eles teriam que conquistar a terra prometida, então precisava de toda uma organização no sentido de estarem preparados para isso, mas, ao mesmo tempo, ele tem todo esse suporte espiritual, né, que, sem dúvida, é importante aqui nessa trajetória e para aquilo que eles deveriam fazer, né, dali para frente. Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Não sei se vocês lembram dessa trajetória, né? Mas num determinado momento, 12 espiões, né, foram verificar ali as condições, né, onde eles teriam que chegar na terra de Canaã. E foram 12, né, um de cada tribo. E o que acontece? A grande maioria achou que não era possível conquistar a terra de Canaã. Eles diziam, esse povo é muito forte, é um povo gigante, não tem condições de nós lutarmos, é impossível. Somente 2, né, conseguiram enxergar do ponto de vista positivo, né, eles conquistarem a terra. Né, eles entenderam que a terra era muito boa. Eles não olharam para o aspecto da força que tinha o povo de Canaã, né, que os homens eram muito grandes. Eles olharam para o outro aspecto, que era a terra boa que eles receberiam lá. Então, tanto Caleb quanto Josué conseguiram ver, né, aquilo que estava diante deles com olhos positivos, né, não olhando o aspecto negativo. Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão, né, quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã. Ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. Então, esse texto ali, né, em Josué 1, 8 e 9, é um outro texto bastante conhecido, não trouxe ele aqui, mas ali, só para a gente lembrar, né, quando Moisés diz, né, seja forte e corajoso, estuda esse livro da lei de dia e de noite, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, né, tem aquele texto muito bonito ali, né, agora vai, né, seja forte e corajoso. Então, Moisés traz para Josué palavras de encorajamento, né, antes dele assumir, de fato, a liderança, né, diante do seu povo. Então, foi isso que eu falei agora, né? Então, publicamente, Moisés advertiu Josué a ser corajoso e forte para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. Isso está em Deuteronômio e se repete lá em Josué, né? 1, 8 e 9, porque a gente vai vendo já o nome de Josué aparecer antes, ali já no livro de Êxodo, Deuteronômio, enfim. E lá em Josué nós temos, então, o livro próprio, onde se conta toda... com mais propriedade, eu diria assim, né, toda essa trajetória da própria vida de Josué.
Mais tarde, depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Com isso, ele renovou suas promessas e o encorajou na véspera da invasão de Canaã. Então, depois que Moisés morre, né, isso está lá em Deuteronômio 26, né, que a gente leu naquele fim de semana da transfiguração. Então, a partir dali, tudo passa a ser com Moisés. E pode-se dizer que Moisés, de fato, estava muito bem preparado, né, para fazer isso. Então, quando de todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué, Caleb e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade receberam a permissão de Deus para entrar em Canaã. É interessante isso, né? Moisés morre antes de entrar na Terra Prometida e toda a geração antiga também. Isso é uma parte assim, interessante de a gente analisar. Por que essa geração antiga não conseguiu entrar na Terra Prometida? Porque muitos deles também duvidaram de Deus constantemente. Se a gente olhar a trajetória dos 40 anos, né, pelo deserto, e a gente até já falou disso em outro momento, por que ficaram tanto tempo ali, né? Tinha outros caminhos mais rápidos, com certeza, mas havia todo um propósito de Deus também, né, para que, dá para dizer assim, chegasse uma geração não mais contaminada com toda essa questão da religiosidade egípcia. Então, eles morreram pelo caminho. E entra em Canaã já uma geração jovem, né, dá para dizer assim, menos Josué e Caleb, que eram mais velhos, mas, digamos, de alguma forma já limpos, né, dessa questão toda que eles tinham vivido lá no Egito também, né, em termos de religiosidade. Então, Josué, quando ele chega, por exemplo, em Jericó, então ele vai ali e manda espiões de novo, e aí, claro, há toda uma estratégia, né, de se manter o segredo, e eles ali são ajudados, né, por uma prostituta, né, uma outra passagem bastante interessante também, né, é uma prostituta, Raabe, né, que acaba auxiliando os espiões para eles conseguirem chegar ali, né, e entrar, entender onde ficam os pontos fracos, né, da muralha de Jericó. Essa historinha aqui que eu vou agora projetar para vocês, acho que vocês lembram, né? Talvez até do tempo da escola bíblica, né? É uma história bastante conhecida, mas é uma história muito interessante, porque ela nos traz muitos ensinamentos, né? Principalmente em relação à nossa confiança em Deus, né? Josué, capítulo 6. A conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas.
Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marchando de novo uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois, Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim,
O Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Então vamos... Deixa eu só passar para frente aí, só um minutinho. Travou aqui. Deixa eu sair, vou entrar de novo. Só um minutinho. Bom, vamos lá então. Voltando aqui, bem-vindo a Lisete, também entrou, né? Enquanto estávamos compartilhando aqui esse vídeo. Depois a gente vai falar um pouquinho desse vídeo também, né? Na sequência aqui da nossa apresentação. Então, nós vimos aqui, depois eu vou comentar um pouquinho, né, também, essa questão da tomada, né, de Jericó. Depois, então, nós temos aqui a morte, né, de Josué, que morreu com 110 anos, né? Então, em seu discurso de despedida, ele pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso de sua aliança com Deus. Então, até no fim da vida, então, Josué mostra aqui toda a sua confiança em Deus, mostra exatamente, né, ser um líder que o tempo todo confiou em Deus. E deu o exemplo de Josué, o que a gente pode, digamos assim, aprender, né, alguns pontos importantes aqui, que a gente pode destacar, né, desse personagem, desse herói, né, que nos ensina muitas coisas. Primeira, Josué soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de Moisés. Essa questão, muitas vezes, de liderança e de liderado, né, ele que estava sendo preparado para depois assumir o lugar de Moisés. Então, ele, enquanto ele estava sendo preparado, ele, em momento algum, pode-se dizer assim, que ele tentou puxar o tapete, né? Como se diz popularmente, né? Ou queria ser mais que Moisés nunca, né? Ele sempre soube ficar no seu lugar, ele cumpria ordens também de Moisés, ele participava ativamente, então ele mostra humildade também, que é, sem dúvida, uma característica importante de qualquer líder, humildade, né? De saber também o seu tempo, de saber o seu espaço, né? Podemos dizer assim. Por isso, no ponto 2, né, Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Ele era temente a Deus, ele ouvia, ele tinha uma gestão participativa, né? Ele pode dizer assim, ele tentava ouvir quem estava com ele discutia as questões para, de alguma forma, sempre chegar a tomar as decisões melhores. Coragem era uma marca constante em sua vida, ele era corajoso, ele não tinha medo. Josué foi corajoso desde sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã, né? Então, ele se mostrou muito atuante, muito presente, né, em toda essa trajetória, desde a saída do Egito, né, até chegar à conquista, né, que foi liderada por ele. Ele estava sempre atento às ordens de seu divino comandante, estava sempre atento a Deus. Então, ele se orientava com Deus, ele participou com Moisés na questão dos 10 mandamentos, né? Então, ele sabia
de quem ele dependia, ele não subiu a cabeça, né, como se diz popularmente, né? Ele buscava em Deus, de fato, a orientação para fazer dessa sua liderança uma liderança que fosse, de fato, produtiva. Ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente de sua obediência ao Senhor. Então, essa questão que eu falei antes, né, da humildade, porque há sempre o risco, né, de quem está na liderança de daqui a pouco achar que sabe muito ou que pode muito, né? E exatamente José sempre volta de novo para Deus, ele busca em Deus, né? Ele sabe que é em Deus que ele tem a orientação e é a partir dali que ele de fato busca aquilo que ele precisa para dirigir o seu povo. Por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Então, ele, por mais inusitado, por quê? Sempre há momentos de dúvida. O próprio Moisés, em alguns momentos, duvidou, tanto que ele não entrou na Terra Prometida, né? Ele, na questão das águas na rocha, né? Ele duvidou, ele bateu com força, ele estava bravo, né? Vocês lembram desse episódio. E Josué se mostra mais tranquilo nesse sentido, né? Ele talvez podemos dizer até que ele é mais perseverante nesse sentido em termos de liderança, né? Quando ele se volta sempre de novo para Deus. Ele não quer estar acima de Deus, né? E segue as ordens de Deus. Suas estratégias sempre eram planejadas sob a direção da palavra de Deus. Pode-se dizer aqui, né, que na liderança desse povo para a conquista da Terra Prometida, ele era um grande estrategista. Ele foi preparado, obviamente, por Moisés, e Moisés também tinha todo um conhecimento desde a sua formação no palácio egípcio, né, para ser um faraó. Então, Moisés tinha noções também de liderança de guerra, né, pode-se dizer assim, e entende-se que Moisés passou também muitos desses conhecimentos para o próprio Josué. Mas ele não fazia ou não planejava sem botar na mão de Deus. Josué era um homem de palavra e que preservava sua honra. Essa característica de seu caráter pode ser notada no cumprimento do acordo feito com Raabe, né? A prostituta Raabe, ela escondeu, né, os espiões, e tanto que ela foi salva, ela, toda a sua família, né, os parentes mais próximos. E interessante aqui que ela e a família passam a fazer parte do povo de Deus. Esse é um detalhe muito interessante, né, nessa história, porque quando a gente olha, né, para o povo de Deus, que é um povo escolhido, mas aqui ela é uma estrangeira, né, ela não é do povo, mas ela defende o povo de Deus, quer dizer, ela se torna alguém do povo de Deus. Então, as portas não estavam fechadas para quem não fosse do povo de Deus. E a gente vai ver muitos outros exemplos de estrangeiros, né, se dá para usar esse termo, né, dizer que não faziam parte daquele povo, mas que passaram aqui a fazer parte, né, obviamente, né, do povo de Deus. Inclusive nos filhos de José, né, se a gente lembra, os filhos de Josué eram egípcios, né, ele era casado com uma egípcia, e eles se tornaram ali parte das tribos. E Josué, inclusive, isso é outro detalhe, Josué era da tribo de Manassés, que era filho de uma egípcia, né? Então, a gente percebe que, quando às vezes se fala assim, povo de Deus, né, como se fosse fechado. Não, de fato não é fechado. José foi um homem completamente devotado à lei de Deus, né? Nós já vimos isso também. Ele era um líder respeitado pela nação de Israel e o povo confiava em suas decisões. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. Ele era um líder que as pessoas, a nação gostava. Mas assim, dá para talvez usar a palavra, né? Ele não oprimia o povo, né? Porque a gente vai ver muito essa questão de opressão depois, em momentos posteriores, né? Dependendo do rei, a gente vai perceber nitidamente assim, né? Quando os reis eram maus, né? Isso é bastante característico lá no Antigo Testamento. O exemplo de sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus não se acabou com a sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois dele.
Então, aqui de novo aquela questão que a gente já viu outras vezes, né? Do legado que alguém deixa, né? E o Josué deixa um legado no contexto ali de ele ser o líder, mas também das gerações posteriores, né? Que de alguma forma acabavam também, né? Tendo ainda influência, né? De todos esses ensinamentos do Josué. Muito bem, já falei bastante, né? Até me delonguei um pouco demais, né? Então, é o momento agora de nós conversarmos um pouco sobre esse personagem chamado Josué, ou algumas situações aqui, né, que nós vimos. Enfim, a palavra está com vocês agora, né? Vamos lá para as nossas discussões. Todo mundo em silêncio? Pois é. Todo mundo. Pastor, eu me chamou bastante atenção ali também, né? Que esse é bastante mistério todo esse para nós, né? Esses planos de Deus aí, assim, que né, a história da mulher que não era cristã ali, que acomodou, né? Protegeu ali os espiões e tudo. Então, fica aquela coisa assim, né? As pessoas vão para a igreja, se doutrinam, acham que aquilo tudo ali é o símbolo maior, né? O exemplo maior e tudo. E, no entanto, tem esses outros feitos assim, e acaba a pessoa sendo escolhida para ser pessoa de Deus, né? No caso dela ali, né? E uma outra coisa assim que me chamou a atenção, e aí é que a gente vê, né? Mesmo nos dias de hoje, a gente vê tanta coisa, e, e é uma coisa tão de Deus para nós do que de nós para Deus, sabe? Nessa questão ali dos escolhidos, né? Deus é que nos escolhe, não é nós que escolhemos Deus, Ele que nos escolhe. Ele nos dá a liberdade de querer segui-lo ou não, né? E a outra coisa que me chamou bastante atenção, o senhor frisou várias vezes ali, e no filmezinho também falava muito o número 7. 7, 7, 7 cavaleiros, 7 cornetas, 7 voltas no muro lá 7 na cidade. sacerdotes. Hã? 7 sacerdotes. Não era cavaleiro, era 7 sacerdotes, 7 berrantes lá, né, cornetas, 7 voltas. 7 dias. Pois é. Então, isso aí também, já aí, né, porque a gente vê muito esse negócio dos números lá no Apocalipse, né? Sim, sim. E aí já tem bastante essa questão do 7 ali. Então, que me chamou bastante atenção isso aí Na também. verdade, desde Gênesis, né? Com a criação do mundo, né? Sim. Sim, na verdade, os números, né, eles têm um significado, né? O número 7, ele tem a ver com a perfeição, né? O número 7 é o número da perfeição. Por exemplo, 7 dias, a criação, né, em 7 dias, e assim como outros, né? A Trindade, o 4 são os 4 cantos do mundo, enfim, né? Tem várias, no Apocalipse aparece isso, né? Os somatórios é que fecha em 7, né, pastor? Isso, e aí Algumas coisas religiosas é que fecha em 7. quando pergunta ali quantas vezes devo perdoar o meu irmão, 7 vezes? Não, 7 vezes 7, de novo, remete, né, a algo infinito, dá para dizer assim, né, de perfeição. Mas uma outra coisa que eu queria destacar aqui nessa tomada de Jericó, eu fico imaginando, né, o pessoal que estava lá dentro da cidade, né, aqueles israelitas ali que nem eram tão grandes em número, né, comparado, né, e uma cidade murada é difícil de entrar, né, de invadir, é muito, muito complicado, né, porque ela estava justamente protegida com muros por isso, né. E aí, imagina assim, durante 6 dias, aqueles israelitas andando em volta em silêncio, né, caminhando. O que os moradores Tinha lá cavalo também, cavalo não faz silêncio. não, mas assim, eu digo silêncio de não tocar trombeta, não gritar nada, só iam andando, né?
sem fazer nenhum tipo de movimento, né? Então, eles devem ter ficado muito apavorados, né, com essa atitude também, né? Então, eu imagino assim, né, a forma como Deus usa o seu povo também, né, para mostrar o seu poder, né? Então, de uma forma assim bastante inusitada, dá para até dizer, né? E aí, claro, os números ali 7, né, eles têm a ver com a questão da perfeição, que é o próprio Deus agindo, né? Dá para entender assim, é Deus que age ali, que não é o poder do povo de Israel, eles não têm essa capacidade para entrar em Jericó. Então, é de fato uma ação de Deus para eles poderem invadir a cidade e tomarem essa cidade, que é a cidade que faz parte da terra prometida, né? Eles deveriam tomar também. Então, assim como Deus também nos escolhe para a salvação, né? Como a Vera colocou, Deus age, né? Deus, com seu poder, ele age, muitas vezes de formas tão inusitadas ou tão diferentes do que se possa imaginar. E aí a gente pensa, por exemplo, no nascimento de Jesus, né? Que é uma coisa que não chama atenção. Não é nada extraordinário no sentido assim de um lugar ou coisa assim. Não é nada disso, é através de uma coisa muito simples. Aí pensa na morte na cruz, é uma coisa, olhando assim, né, a princípio, horrorosa, né? Não é uma coisa glamourosa, é ao contrário. Então, as formas como Deus encontra para agir, né, também sempre chamam muito atenção, né? Às vezes não é da forma como o ser humano em geral, né, faria as coisas, né? Se fosse, por exemplo, numa tomada de uma cidade, né, provavelmente, claro, iam buscar informações, ia tentar achar um ponto fraco, ia tentar de alguma forma entrar por aquelas muralhas de uma outra forma para tentar tomar a cidade, né? Então, Deus tem outras formas de agir também. E quando a gente pensa em nossa vida, às vezes, quando a gente menos espera, né, ou de uma forma tão diferente, né, Deus chega. Né, Deus chega e vai fazendo as coisas, né, acontecer também na vida da gente, né, muitas vezes. E que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão, né, pastor? Porque o senhor falando, assim, às vezes a gente acha que sabemos, queremos as coisas do nosso jeito e Deus tem outro propósito, né? Que nem a mãe falou ali. A cidade foi destruída, né? Crianças foram mortas, todo mundo, mas a prostituta e a família dela foi salva. E aí a gente pensa assim, como a mãe tinha dito antes, né? Nós somos cristãos, praticantes, vamos à igreja e tudo mais, mas não é por isso que somos, não temos pecados, que somos santos, né? Bem pelo contrário, a igreja é lugar de cura, né? De fortalecimento, né? Então não tem, não é porque estamos na igreja que somos melhores que outras pessoas, né? E aí, e mostra também que Deus ama todos mesmo, né? Que ele vê, como a mãe falou ali, né? Ele que escolhe, e ele escolhe a todos, basta a gente aceitar ou não, né? Eu vendo o filmezinho, eu me lembrei da guerra que está acontecendo, né, na Ucrânia e na Rússia, agora mesmo, né, explodiram uma maternidade, e aí a gente, como que tem um pensamento diferente de Deus, né, é por isso que eu digo da gente compreender que Deus pensa, ele é perfeito, tudo ele tem um propósito, né, inclusive nessa guerra, na pandemia, né, que a gente pensa, mas quando que vai terminar? Se ele deixou lá o povo 40 anos e muitos que estavam ali, né, não entraram, né, foi renovada essa geração. Aí eu lembro da oração, né, da gente também entender isso, que Deus tem também os seus propósitos, né, as suas respostas para as nossas orações. Aí a gente ter essa confiança em Deus e não desistir, assim como o povo, né, de Deus nessa trajetória aí toda, como ser humano, claro, também, né, escorregando ali na sua fé, na sua confiança, mas a gente saber que Deus atende às nossas orações do jeito dele, no tempo dele, e a gente ter essa fé e essa esperança, né? É interessante isso, Luana, né? Se a gente pensa assim, na verdade, né, Deus nunca desiste do seu povo, né? E todos são povo dele, né?
É claro que, se a gente olhar o Antigo Testamento, ele pegou um povo, através desse povo ele mostra o seu poder. No Novo Testamento, ele dá para dizer assim, que ele inverte, diz, agora vocês vão, agora vocês espalham. Antes, claro que era dá para dizer assim, um outro contexto de mundo, né, menor também. Então, assim, eu vou agir através do meu povo, e o mundo, os outros povos vão me conhecer através de vocês. Essa era a forma. Então, e ele não larga a mão do povo, né? Ele fica com esse povo, mesmo que fique um tempo lá no Egito também, como você falou, né? Deus tinha um propósito, eles ficaram lá todo esse tempo no Egito. Depois no deserto, 40 anos no deserto, né? Não é fácil, 40 anos. Mas o povo também... claro, não existe salvação por obras, né? Mas assim, não fez por merecer também, porque mal tinham saído do Egito, já ficavam reclamando, ficavam o tempo todo reclamando que estava mal, que não estava bem, né? Então, claro, Deus tem um propósito também, né? Deus ama o seu povo, mas ele precisa também, muitas vezes, mostrar esse caminho, né? Qual é o melhor caminho, e às vezes... como a gente costuma dizer, às vezes também é pela dor, né? A gente às vezes sofre para conseguir entender. E quando Deus faz isso, também não é para trazer o mal para nós, não, ao contrário, né? É justamente para, talvez, o povo cair em si, né? Mas, por outro lado, também tinha toda essa consequência, né, de eles não entrarem na Terra Prometida. Isso não quer dizer que eles não foram salvos, né? O próprio Moisés não entrou, mas isso, obviamente, não quer dizer que ele foi salvo. Mas, de alguma forma, também era uma forma pedagógica, dá para dizer assim, de Deus mostrar para eles que também não é tudo assim, tem limite. Mas isso não quer dizer que ele não os ama, né? Até para, de alguma forma, as outras gerações poderem entender isso, né, através daquilo que foi feito, qual era a melhor forma. E da nossa vida também é assim, né? Às vezes Deus precisa nos puxar a orelha, né, como a gente diz assim, porque a gente às vezes acaba se atrapalhando, né? Acaba achando que tem que ser de outra forma, mas sempre com muito amor, né? Deus faz isso com amor, porque ele não larga a mão da gente. Ele não abandona, ele quer a gente perto. Então, quando ele faz isso, né, justamente porque ele quer a gente pertinho, ele quer que a gente continue com ele. Né? E, Ele claro, quer que a gente continue deixando Deus ser Deus, né, pastor? exatamente isso, exatamente. Deixa ele quer... Porque a Luana falou um negócio ali no começo, porque a gente entende, mas a gente sabe que a gente ouve em muitos lugares, e às vezes até bem próximo da gente, situações que as pessoas acham, porque tem uma prática, uma vida prática cristã, né, uma prática de vida cristã, eles se acham quase deuses, que são acima de... A gente convive com pessoas assim, aí se acham, né, ficam se achando. E aí quando a gente vê uma história tipo essa história de Josué, tipo a história que o senhor falou ali dos 40 anos também, a gente não sabe o tempo de Deus. Vai que esses nossos 2 anos de pandemia é os 40 anos daquele tempo lá. A gente não sabe. A gente também tinha uma vida tão boa antes da pandemia, quando a gente ficou podado aí, né? Ficou boicotado das coisas e com o uso de máscara, sem poder mostrar o nosso rosto mais por completo, né? A gente era tão livre e a gente teve que se adequar a esse Sem tipo de poder coisa. abraçar as pessoas. Exatamente, a gente tinha tanta coisa e a gente reclamava o tempo inteirinho das coisas. Quando veio a pandemia, a gente começou a olhar e disse assim, puxa, eu era feliz e nem sabia, né? Então tem algumas coisas assim, né? Ou então não reconhecia. Então tem algumas coisas, e a gente falando nesse tempo de Deus e as coisas acontecendo no tempo dele, agora estão tantas expectativas sendo divulgadas a respeito aí da pessoa começar a ficar mais liberada dessas máscaras, dessas coisas, começar já a ter uma vida mais normalizada e mais presencial, mais de se abraçar, mais de se enxergar, né? Isso é uma grande esperança. E aí, quando o senhor falou ali dos 40 anos, eu me lembrei disso. Eu digo, uma vez eu conversei com o senhor na saída da igreja, né, que a gente não sabia qual era o relógio de Deus, qual era o calendário de Deus, né? Então, vai que esses 40 anos aí
nos nossos 2 anos aí é representado, né? Quer dizer, na verdade, no mundo todo é mais de 2 anos já. Para nós aqui no Brasil é que é 2 anos, mas no mundo todo já tem mais de 2 anos essa pandemia que pegou todo mundo, né, pastor? Todas as pessoas. Todos. É, E, as e- pessoas, as pessoas de idade têm dificuldade de estar com a máscara em função do óculos, em função de uma bengala, em função, eu vejo pela minha mãe. As crianças querem enxergar as pessoas e está todo mundo mascarado. Meus netos nasceram tudo aí na pandemia, né? Olha, é difícil assim, né? Fica eles reconhecerem pessoas em função disso tudo, né? Mas é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é a vontade de Deus, e como a Luana disse, e o senhor também tinha falado, o que que Deus quer da gente? Que a gente persevere, que a gente se mantenha firme, que a gente confie, que amanhã vai ser um dia melhor. Mas esse amanhã é o amanhã de Deus, não é o amanhã nosso na virada da meia-noite, não é? e às vezes, né, o deserto que a gente atravessa, né, não é nem tão coletivo como esse, né? Às vezes ele é muito pessoal, individual também, né? Também, Então com tem certeza. muitos momentos, sim, de um deserto que a gente precisa atravessar e atravessa, às vezes dolorido, né? E que também muitas vezes faz parte dessa caminhada, dessa trajetória. A forma como Deus também muitas vezes tem de mostrar que está com a gente. Então, assim como ele não abandonou o povo, né, ele sempre esteve presente, mas ele tinha um propósito, obviamente, não para castigar o povo, né, não nesse sentido, nunca, né, mas ele tinha um propósito, né, talvez mostrar para o próprio faraó, né, quando deu oportunidade para o faraó, né, pode-se dizer assim, para que ele percebesse Deus lá. Talvez o povo percebeu, talvez o faraó não, mas o povo egípcio talvez sim, né, acho que dá para entender assim, né, que o povo egípcio, muitos passaram a crer e viam no povo hebreu, né, ele chamava de hebreus, né, viam ali que havia uma coisa diferente, né, então com certeza sim. Quando ele mandou botar ali o sinal sobre as portas, ao que tudo indica, havia muitas famílias egípcias que fizeram, né, porque provavelmente creram, né, então Deus sempre tem um propósito também, né, com o povo dele, de mostrar de alguma forma para os outros povos quem é de fato o Deus verdadeiro, né? E sempre é uma atitude de amor também, né, para conduzir o seu povo. E sem dúvida, né, Josué nesse contexto, né, então tem esse papel de liderança que é uma belíssima liderança, né, diga-se de passagem, né, talvez desses todos que a gente viu em termos de liderança que de fato marca, assim, né? Ele tem um perfil de uma liderança muito respeitada, né? É muito tranquilo, assim, né? Dá para dizer nesse sentido de conduzir o seu povo. Então, sem dúvida, quando se pensa em estudar um pouco sobre liderança cristã, né? E buscar referenciais, não há dúvida de que Josué é um referencial muito interessante, né? Quando se pensa em sentido de liderança cristã também, né? De muitas vezes como nós precisamos agir. Eu digo isso para nós, como pastores também, como pessoas que participam das suas congregações, enfim, né, que lideram os trabalhos também, né? Então, Josué é sem dúvida um referencial para todos nós, né, de alguma forma. Tanto que o versículo do meu casamento foi baseado em Josué. É, né? Eu lembrei disso agora também. É. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Lá em Josué 24, né? Ah, eu não lembro qual é exato. Não, não, é 24. Tá ali, Guto. É versículo 24, não? É, acho que é 3. Peraí que eu já pedi, pastor. Pode ser que é. Tem no certificado lá, né? Aham. Eu ia chutar Não é 3,15. 24:15. Viu? Acertei o 24. Eu acertei o 15. Era o capítulo, né? Que é bem no final, né? Que é mais no final do livro de Josué, quando ele chama o É que eu povo. fui ali ver o certificado da renovação dos votos, eu fui ali ver, tá pendurado ali no quadro. Ele justamente chama o povo, né? Ele diz, agora
vocês têm que tomar uma decisão. Quer dizer, eu e a minha casa seremos, eu sonhei vocês. Vocês vão também? Né? Mais ou menos isso que ele faz ali com o povo, mas ele consegue, né, através de uma liderança muito positiva também, né, conduzir o seu povo. Isso dá mais tranquilidade, não parecia tão sofrida, né? Que nem os outros ali. Tinha alguns sofrimentos, porque eles desafiavam, né, pastor? As leis, eles questionavam, eles duvidavam, né? Mas isso tem E muito... os outros heróis da fé ali que a gente estudou, né? Alguns se questionavam, né? A gente vai ver uns ainda que deslizaram também, né? Que Isso. acabaram, né, cometendo... tiveram seus deslizes, né? Tiveram problemas por isso também, né? De fato, Josué, ele tem uma trajetória muito interessante, assim, né? Em termos de vida, né? E, sem dúvida, é uma referência, né? Eu gosto dessa coisa quando é mais tranquila, assim. Mas, assim, passando uma curiosidade, aí em Josué, na história de Josué, a gente viu bastante o número 7 ali, que a gente já tinha, uma outra época, estudado um pouco do Apocalipse, a gente via aquilo ali, né? Agora eu fiquei pensando assim, por que 12 discípulos e não foram 7? Já que tinha tanto 7. Ali tem uma outra explicação, né? Que 12 tribos, certo? É verdade. E Sim, 12 discípulos. sim. Isso vai aparecer lá em Apocalipse como 144.000, que é o número dos salvos, né? Lembra dessa passagem, né, no Apocalipse? A explicação ali que o número dos salvos, né, 144.000, seria 12 tribos vezes 12 apóstolos, né? Mais ou menos, não, isso nunca é exato, né? Mas seriam 144, que seria o número total dos salvos do Antigo e do Novo Testamento. Essa menos o Rothman, né, que faz uma análise do Apocalipse, ele faz essa... E outros também, né? Quando eles analisam ali aquele número, né, de 144.000, seria 12 vezes 12, né? Para chegar nesse número, que é o Antigo e o Novo Testamento. Seriam todos os salvos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Essa seria a explicação. Entendi. É que na hora pinta, né? Ainda mais quando vem essas coisas de números assim. Não, mas eu acho que é interessante. Eu até já tinha comentado, né? Acho que depois que a gente terminar de estudar os heróis da fé, nós vamos dar uma olhada no Apocalipse. Né? Surge muita dúvida assim, sobre o Apocalipse, né? E é que geralmente se dá aquela ênfase no Apocalipse como algo meio catastrófico, assim, né? De fim, né? E, na verdade, não é bem essa leitura, né? Que na verdade é uma revelação, ele mostra através de uma linguagem muito figurada, né? Então não dá para levar tudo ao pé da letra, né? No sentido de literalmente ler o que está escrito. E eu ainda penso, pastor, que mesmo, a gente já fez alguns estudos há anos atrás no distrito também, do Apocalipse, né? Seminários e coisas. E cada vez que a gente faz um estudo, que nem agora a gente fez dos heróis da fé, quando a gente termina, a gente vai para o Apocalipse, a gente já tem uma outra visão, uma outra interpretação de toda aquela história ali. Ela é sempre a mesma história, mas a gente consegue entender ela parece com um coração mais aberto, não sei dizer como é que é, mas a gente, no começo, a primeira vez que eu estudei o Apocalipse, eu pensei exatamente assim, eu digo, Jesus está chegando, é agora, né? Já estamos estudando o Apocalipse, é o fim do tempo, né? O fim do mundo. E aí tu começa a ver e vê que não é. Tá, daí depois passa, daí tu começa a estudar essas outras coisas, daí tu volta lá, tu já não tem mais aquele pavor, aquele medão, daí tu já tem mais curiosidades. Sim, exatamente. Né? Mais curiosidades para procurar entender um pouco melhor. Então, eu acho que é assim. E agora, a gente indo para lá, a gente já consegue ter um outro entendimento já de toda aquela história ali. Espero que seja. Na verdade, sim, né? Do Gênesis ao Apocalipse, né? Você vai sempre tendo uma leitura que está interligada, né? Não tem como não ser, na verdade, né? Então, toda a Bíblia se interliga de diversas formas, até porque vai citando e retomando
até mesmo versículos, personagens, enfim, né, eles vão sendo retomados, vão sendo citados sempre de novo, né? Então tem toda essa conexão entre os livros do início ao fim, né? Tudo bem. Da minha parte era isso. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Senão nós terminamos com a oração da bênção, aí depois eu tiro a gravação, nós podemos continuar conversando, se quiser. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Amém.